A luta do Rock Lee contra o Gaara é realmente isso tudo. As pessoas, por muitas das vezes, acabam até levando a lição de moral. As pessoas acabam carregando o sonho do Rock Lee como se fosse a lição de vida do próprio Naruto em si, a obra, né? Como se fosse uma história de esforço e superação. Quando, na verdade, essa história é do próprio Rock Lee. Só que ela é muito intensa, ela é muito bem construída, essa luta. Tanto pelo o encaixe das músicas nos momentos adequados, gerando uma sensação mais melancólica nos momentos de melancolia, ou de intensificação quando começa a tocar as músicas mais, como eu posso dizer, agitadas. Bem, eu me chamo Daniel, eu sou estudante de psicologia e hoje eu vou falar um pouco sobre que a luta do Rock Lee, ela é uma das lutas mais bem desenvolvidas no que se diz respeito à lição de moral ou até nossa própria visão de mundo. Uma luta que eu não conheço ninguém que goste de anime que não goste dessa luta. Tava tomando meu café aqui, agora acabou já, mas é uma luta que você começa a reparar nela. O Rock Lee, ele não consegue usar magia como os outros personagens. Ele não tem a inteligência, como por exemplo o Genjutsu, né? O Rock Lee não tem essas virtudes de tipo ser extremamente inteligente ou usar magia. Ele é o cara do esforço. Ele levou esse esforço dele ao extremo, ao ponto dele se tornar o Genin mais forte naquilo, né? Só que o roteiro ele acaba indo para um caminho de colocar o Rock Lee justamente contra quem ele não consegue ganhar, para mostrar meio que as perspectivas de que na vida adulta a gente não consegue vencer as coisas justamente por conta do esforço. E essa é uma lição que eu acho que passa muito batido em Naruto e pelas pessoas que assistem, que elas acreditam que o esforço é melhor e maior que qualquer coisa na sua vida. E não é assim que funciona. E além de você se esforçar, você tem que se esforçar, aprender como corrigir os seus erros durante o seu processo de esforço. Você precisa de ajuda e você vai precisar de sorte para conquistar suas coisas. Você estuda muito para poder passar no concurso, mas existe uma pessoa que conhece a outra pessoa que consegue colocar ela naquele cargo. Ou então uma pessoa que já nasceu com uma infraestrutura melhor do que a sua e já está a passos à sua frente, terminada a caminhada. O roteiro, o Kishimoto, ele acaba escolhendo o Gaara justamente para isso, para mostrar, você é forte, eu reconheço que você seja forte, mas tem um momento aqui na sua vida que você não consegue passar, e esse momento é aqui. Futuramente a gente vai compreender quem é o Gaara e como que ele é forte e tudo mais, né? Que é muito uma questão da subtrama. Quando a gente assistiu essa luta há 20 anos atrás, a gente ficava muito com raiva do Gaara, né? E a gente carregava muito a questão, o Rock Lee, ele se esforçou tudo isso e não conseguiu. Na verdade, o Rock Lee, ele conseguiu. E tanto conseguiu que ele aparece novamente no final da obra do clássico para lutar justamente com um outro inimigo que tem a mesma virtude do Gaara, né? Que é a questão da proximidade, né? O Rock Lee, ele não consegue ganhar do inimigo se ele não consegue tocar no inimigo. Isso, ao meu ver, é uma licença poética do roteiro. Meio que limitar aquela barreira do esforço. Dar murro e ponta de faca cai muito bem nesse contexto do Rock Lee. Porque imagine o Rock Lee tentando lutar contra o Kimimaro, né? Ele não consegue bater no Kimimaro. Tem até um momento que ele bate e meio que entorta os ossos do Kimimaro, mas ele não consegue ferir. E aí a gente volta novamente para a luta do Gaara contra o Rock Lee, que ela é construída tanto das questões musicais, como, né, todo mundo fala, a questão do a música tensa para intensificar aquele momento, a música triste para ter um flashback do Guy, porque isso é importante, né? Desde você ter uma perspectiva do Rock Lee sobre ele mesmo, porque nós podemos ter uma visão equivocada de nós mesmos. A partir do momento que o outro fala sobre nós, a nossa construção como eu é alterada. Muitas vezes você vai se achar, por exemplo, incapaz, feio ou qualquer outra coisa, se depreciar, uma pessoa de fora, ela vai falar, não é isso não, você é isso aqui. Isso acaba gerando um senso de empatia, porque é um cara de fora, o Guy, lembrando de como o Rock Lee se esforçava para poder estar lutando e superar o Neji. Ou seja, o Rock Lee era um cara que ele tinha um propósito, ele queria superar o Neji,
esse propósito era intensificado pela força de vontade dele de se tornar um cara forte e útil, porque todas as pessoas falavam que ele era inútil. Ele carrega muito uma questão humana com ele, que é muito próxima da gente. Enquanto tá todas as pessoas usando um poderzinho, coisas de mente, controles mentais, né? O Rock Lee, ele é apenas um cara comum que usa os braços dele para vencer as coisas. Isso acaba indo muito com a gente, nós homens, né? A gente acaba indo muito pela força para poder conquistar as nossas coisas, né? O que não é errado, mas é preciso nós compreendermos que apenas a força é nos tornar um Rock Lee, mas ela nunca vai nos tornar um Sasuke Shippuden, sabe? Então a gente precisa de um pouco mais do que só a força. Esse artifício de precisamos de outras coisas para além do esforço é sempre posto à prova em Naruto. E o Rock Lee, ele perde pro Gaara. No momento, o Rock Lee, ele perde pro Gaara. A luta, eu anotei aqui, ela começa no episódio 48 e vai até o 49 com flashback, né? E a luta contra o Kimimaro é no 123, é quase 80 episódios depois, né? E a luta do Rock Lee contra o Gaara é isso tudo mesmo, porque é uma luta que ela fala sobre sentimento com emoção, o desenvolvimento do personagem é colocado ali e você enxerga o desenvolvimento do personagem. Você vai vendo as pessoas que tanto criticavam ele, como por exemplo o Neji, admirando ele. E eu não consigo enxergar isso. Nesse momento, eu não enxergo mais o Rock Lee como um fracassado, né? Nem eu, nem ninguém deveria enxergar ele como um fracassado. Ele conquistou a admiração de todas as pessoas. Do rival dele, o Neji, a admiração do Naruto por ele, todos os outros vendo que o esforço levava a pessoa longe, né? A ficção, ela acaba mostrando o tempo todo como que nós, seres humanos, vencemos ou não os nossos problemas, né? Talvez as pessoas devessem parar um pouco e pensar, né? Sobre o que é que elas almejam. Porque o Rock Lee, por exemplo, ele não poderia ser o ninja mais poderoso do mundo. Mais talentoso nem nada. Ele foi o cara mais esforçado. Ele atingiu o teto do esforço. Só que do outro lado tinha, por exemplo, o Naruto, que é um cara tão esforçado quanto, né? O talento puro não leva ninguém a nada, né? A luta do Rock Lee é isso tudo mesmo. Ela serve de inspiração, ela é muito bem construída por conta das escolhas musicais, as frases de um personagem para o outro, né? A Sakura, ela falando por que ele não usa o Genjutsu e tudo mais, e o Gai falando que ele não sabe fazer nada. A surpresa do Kakashi ao ver que o ninja daquele nível, com 12 anos, se eu não me engano, estava com aquele potencial de taijutsu, e ao tempo todo o esforço sendo reconhecido. A partir do momento que todas as pessoas reconhecem o esforço do Rock Lee, a luta se encerra, né? Que você vai observando, à medida que a luta vai ocorrendo, pessoas vão falando positivamente do Rock Lee. A Temari falando, o Kankuro falando, o Neji falando, o Kakashi, a Sakura. A luta de os outros ao redor do Rock Lee reconhecerem ele. É uma luta que carrega não só o cara que é o mais forte vencendo o mais fraco, ou ideais, né? Alguma ideia política ou qualquer outra coisa de oposição. Não é isso. É uma luta do Rock Lee sendo reconhecido por ter se esforçado tanto tempo. O esforço ele pode acabar não fazendo você se tornar o mais incrível em qualquer área possível. Mas o esforço ele vai lhe gerar um reconhecimento até dos seus inimigos.